aí a minha mãe fez aquele empréstimo, aquele adiantamento. Ela pegou e fez um momento de felicidade. Foi a primeira vez que a gente comeu uma pizza. Ela comprou uma roupa para mim, uma roupa para minha irmã. E deu R$ 50 para mim, R$ 50 para minha irmã. Com aquele dinheiro, eu fui numa avenida de Fortaleza, que vendia coco. Comprei coco nessa avenida. Coloquei os cocos para gelar e comecei a vender em outra avenida. Olha como é interessante para quem está passando, às vezes, por um momento de desafio, de dificuldade, ou achar que está trabalhando em algo que é aquém do que poderia trabalhar. Naquele momento, para mim, ali não era nenhum tipo, nem é hoje, algum tipo de vergonha, ou estava num momento baixo da vida. Não, estava num momento muito alto. Aquela pessoa que acordava e às vezes não tinha o que comer, ou não tinha dinheiro para comprar, e começou a ter um momento de gerar recurso, de gerar dinheiro, para mim foi uma grande vitória. O seu vender o coco te ajudou muito. Primeiro grande passo. Aí após isso durou um pouco, curto espaço de tempo, eu consegui fazer uma prova à época do TRE, que pegavam menores aprendizes para poder fazer configuração, programação de urna eletrônica. Trabalhei um tempo no Tribunal Regional Eleitoral, só que era um período de 1 ano. Quando acabou aquele 1 ano, eu fui trabalhar como office boy de escritório de contabilidade. Contabilidade. De contabilidade. As coisas se conectando aí, né? Tudo. E aí eu morava em um canto, mais ou menos, acho que uns 10 quilômetros de onde eu trabalhava. E o emprego, ele tinha uma condição, ele não pagava passagem de ônibus. Então eu trabalhava ali rodando muito, conhecendo muita cidade e rodando a pé. E você já tinha o quê? 17, 18 anos? Já tinha 17 anos. 17 anos. E sua mãe trabalhando lá, descascando lá? Aí ela mudou e ela foi pro ramo de call center. Call center, foi trabalhar no call center. Foi trabalhar em call center. Você teve contato com seu pai? Sim, até hoje nós temos um bom contato. Não, naquela época voltou o contato? Aquela época é pouco contato, ele saiu de casa, resolveu construir outra família, então tinha pouco contato, mas depois esse contato voltou. Sim. Não, isso é importante. E aí você entrou no escritório de contabilidade, se apaixonou pelo ambiente? Então, eu fazia aquele trabalho de externo, e para quem entende contabilidade, você tem que mexer com a prefeitura, com junta comercial, com a Secretaria da Fazenda. Então, rapidamente, eu ganhei a simpatia desse público. Chegava aquele jovem andando pela rua, todo suado, porque no Ceará faz frio, é só sol quente. Então, chegava todo suado, entrava na junta comercial, cheio de papel na mão para resolver alguma coisa. As pessoas meio que queriam me ajudar a resolver e tal. Então, eu conseguia despachar muito rápido os processos. E isso virou uma fama no Ceará. O rapaz que andava cantando e resolvia tudo. Cantava? Aí eu andava cantando. Quase virou um cantor de forró. Só não tenho um dom. Só não tenho um dom para isso. Mas eu andava me motivando. A música é algo que me motiva até hoje. Então eu andava pelas ruas, resolvendo os processos em prefeitura, em órgãos municipais, estaduais e federais. E conseguia resolver muito rápido aquilo. Você encontrou ali uma habilidade, uma potência sua. E muito pela simpatia das pessoas, sabe? As pessoas veem aquele jovem chegando com humildade, sem saber resolver, querendo resolver, pedindo apoio. E aí aprendi a dominar esse meio. Quando eu aprendi a dominar, e essa fama se espalhou pela cidade, um outro história de contabilidade me fez uma proposta. Você não quer trabalhar aqui para mim? E ofereceram um salário maior à época, e era muito bom para mim o salário. Eu disse, não, eu trabalho, mas pelo mesmo salário, mas com uma condição. Você me ensina contabilidade de manhã e à tarde eu faço tudo, o trabalho externo. E assim foi. Aprendi contabilidade de manhã e isso me ajudou muito. Criei uma técnica ali. O meu primeiro escritório, a primeira empresa foi no ramo tributário. Aprendi contabilidade e fiz a faculdade no primeiro semestre. Faculdade de quê? De contabilidade. E no primeiro semestre... Você se apaixonou? João, eu acho que ninguém nasce querendo ser contador, não. Eu acho que não é uma profissão assim que as pessoas nascem e se apaixonam. Não me apaixonei, não. Mas era o que eu tinha. Tá? É porque você pediu para aprender e fez a faculdade. Fiz a faculdade. Porque, João, assim, era o caminho. Era o caminho. Na verdade, não é o que tinha, porque você tinha outras opções, mas era o caminho mais lógico naquele momento. E a sua irmã fez o quê? A minha irmã, ela continuou trabalhando na época num call center. Call center também. E ela trabalhou nisso até sair de lá e vir trabalhar comigo, que até hoje trabalha. Depois de alguns anos. Tá, isso você foi trabalhando nesse escritório de contabilidade, fazendo faculdade, terminou faculdade ainda nesse escritório, ou decidiu sair e montar o seu negócio antes? Não, já no segundo semestre, eu fiz um processo para a Danone em São Paulo, a empresa de iogurte, né? Então, passei nesse processo e virei tax manager, ou seja, cuidava da parte tributária. É processo de contratação. De contratação. Participei do processo seletivo, fui contratado
e eu cuidava da parte tributária. Então você mudou para São Paulo? Mudei para São Paulo, fiquei um tempo em São Paulo e um tempo em Poços de Caldas, que é a fábrica da Danone, em Minas Gerais. Uhum. E daí eu volto para o Ceará para levar uma fábrica da Danone para o Ceará, e nesse período eu fiquei responsável pela parte tributária da Danone no Norte, Nordeste e Centro-Oeste, o que gerou para mim um amplo conhecimento tributário. Mas isso como colaborador ou já com a sua empresa? Como colaborador. Tá. Eu era gerente tributário de lá. Tá. Isso me permitiu criar uma bagagem, passei por algumas outras empresas sendo executivo, depois não só na parte tributária, mas na parte de controladoria, cuidando de tributos, contabilidade e finanças, o que deu mais uma bagagem. Uhum. Isso há 20, 17 anos atrás. E aquela época, João, o conhecimento tributário ele era muito desnivelado pelo país. Muito. Você imagina, você que foi criado no Pará, né, em Belém, eu fui para lá, trabalhei muito em Ananindeua, Paragominas, Marabá. E são distâncias enormes. Enormes. Imagina um conhecimento tributário em Ananindeua há 20 anos. E você pela Danone, você teve essa opção de viajar isso tudo? Pela Danone eu viajei, por outras empresas também. Viajei muito. E comecei a perceber que não existia o conhecimento tributário. Então, o outro pivotar, houve vários pivotares aí, né? Uhum. Fui pivotando em cada empresa, fui crescendo um pouquinho como executivo, até chegar o momento de dizer o seguinte, poxa, eu tenho uma engenharia intelectual na parte tributária, certo, na parte de governança. Você sabe que as empresas precisam, existe um problema para ser resolvido, por que não eu montar o meu negócio? Por que não? E perceba o seguinte, se nós formos, como você conhece bem o Norte, o Nordeste do país, se você for há 20 anos, se a gente for falar sobre finanças, e ensinar para o empresário o que é ciclo financeiro, dizer para ele que prazo médio de recebimento tem que ser controlado, prazo médio de estoque tem que ser controlado e o prazo médio de pagamento tem que ser controlado, você cria ali uma receita que as pessoas se encantam. Então eu conseguia resolver o endividamento vendendo uma fórmula. Vendendo uma fórmula. Eu conseguia resolver a parte tributária com pouco conhecimento, que lá para essas regiões era um conhecimento do mundo todo. Então, rapidamente, a nossa consultoria tributária se transformou na maior consultoria tributária do Norte e Nordeste. Então, você montou lá por 2015, mais ou menos, a sua consultoria tributária? Lá por 2015. A sua consultoria tributária, e aí expandiu por várias empresas, e essa empresa ficou de qual tamanho? Ficou uma consultoria grande para o Nordeste, porque se a gente for falar em tamanho de faturamento, uma consultoria tributária faturaria uns 30 milhões por ano. É uma consultoria Você grande, e outros advogados, outros contadores? Inicialmente era só eu. Só você? Só eu rodando, não tinha custo de nada, o custo era só um imposto. Então, para mim, naquela época, era algo surpreendente. Você já estava em 2015, você estava casado, como é que era? Casado. Já casado. Eu tenho uma permanência já, hoje eu sou divorciado, mas eu tenho uma dedicação ao casamento. Então, todo o período eu tive casado. Em 2 casamentos, mas casado. Mas nesse período dessa consultoria tributária, você estava casado com a primeira esposa? Casado, Você teve filho com a primeira esposa? Tive um filho, tenho um filho de 13 anos. 13 anos, né? Com a primeira esposa. Com a primeira esposa. Tá. E então você foi com a consultoria tributária até montar a Mentory Bank? A consultoria tributária, até montar, e ela ainda existe, porém ela foi agregando outros tipos de produto. Por exemplo? Ia fazer a consultoria tributária, mas a contabilidade não era organizada. Aí eu montava história de contabilidade. Só que o cara faltava um planejamento estratégico. Aí eu contratava um especialista em planejamento estratégico e montava. Então nós fomos montando até ter um pacote completo de consultoria. Uma suíte de serviços. Uma suíte de serviços, pode ser chamado. Pode ser chamado. E até hoje está lá. Até hoje está lá. E agora eu estou fortalecendo, porque eu estou vendo que vai dar muito match com o Mentory. Certo. Porque aí nós temos clientes no Brasil todo e eu sei a dor de cada um. Então agora eu consigo chegar resolvendo o problema. Veja, como foi que despertou a ideia do Mentory? Porque eu imaginei que foi na consultoria tributária que você via as empresas e era uma dor, né, dos empresários e das empresas. Sim. Como foi o despertar do Mentory Bank? Em alguns momentos. Nessa experiência da minha mãe, eu lembrava disso. Ok. Um segundo, eu dei consultoria para a empresa desse ramo lá no Ceará. Eu não tenho nenhum concorrente no Brasil desse ramo, mas tenho 5 no Ceará. O Ceará está longe do eixo da Faria Lima, mas ele é vanguarda em bancos. De lá saiu BMC, Banfor, Bancesa, Bic Banco, Banco Pane, vários bancos nasceram de lá. E sempre com esse modelo. Olha como... Modelo de consignado, por exemplo.
Mas não é bem um consignado, bem um mas o modelo de consignado já é uma coisa mais conhecida. Vamos chamar de um crédito emergencial. Tá. Que a gente não faz consignado na folha, é na conta, é direto com o funcionário. Com o colaborador. Como é que surgiu isso? Um grande banco chega no Ceará com seu diretor para pegar as folhas de construtora. E ele chegou para um meio de pagamento à época e disse o seguinte: olha, o que me interessa aqui é do gerente para cima. A mão de obra do pedreiro, do servente, isso não me interessa. Vamos fazer o seguinte, eu vou fechar aqui as contas, pega essa tua tecnologia, processa a folha desses outros menores. Foi assim que surgiu lá no Ceará esse modelo há uns 18 anos. Tá. E aí essas empresas foram se dividindo, foram virando concorrentes. Eu dei consultoria para uma dessas empresas, lembrei do modelo passado que eu tinha vivido, e aí chegou uma época que a empresa de tecnologia que fazia isso me procurou e disse, poxa, é tudo que eu queria. Então vamos montar. E nós montamos, e rapidamente crescemos, e hoje nós somos Mas o líder do mercado. Mas montou quando? Em 2000 e quando? 2021, 2020, né? Novembro de 2021. 2021 nasce a Mentory Bank, já era esse nome? Já era esse já nome. desde o começo. Mentory, porque também a Mentory Consultoria é Mentory Consultoria. O nome era Mentory Consultoria. Né? E quando eu ficava rodando como consultor, depois de uma época eu parei de fazer o trabalho tributário e eu sentava no conselho das empresas. Tá. Só que lá no Ceará e no Norte, Nordeste, ele me chamava de mentor. Vem o nosso mentor. Nosso mentor, o Wanderson Mentor. Aí do mentor virou Mentory.